Olá, adolescente e professor da revista Diálogo e Ação. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para a Escola Bíblica Online e refletirmos sobre a vida e os ensinos de Jesus. Essa é a nossa revista desse terceiro trimestre. Eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator dessa revista e quero junto com você refletir na aula 4 da nossa revista. E na aula 4 nós temos como tema Jesus escolhe e comissiona 12 homens. Antes de começarmos a lição, quero deixar uma informação. O link para o download do suplemento desse trimestre já foi atualizado. Baixe gratuitamente o suplemento, pois ele será muito importante para essa aula, a aula 4. Você consegue baixar o suplemento acessando o site da Convicção Editora e da Convenção Batista Brasileira e gratuitamente pode fazer o download para poder usar nessa e também nas demais aulas, mas especialmente nessa aula 4. Prontos para a aula? Vamos dar início? Então vamos comigo. Me acompanhe. Lembrando que nós estamos na aula 4. E na aula 4 nós vamos refletir sobre Jesus escolhe e comissiona 12 homens. Uma lição muito especial. Na oração inicial, eu quero te convidar para orar para que sejamos como os discípulos de Jesus, dependentes do Espírito Santo e com a coragem para pregar e anunciar as boas novas. Nós temos 3 objetivos nessa aula. O primeiro deles é conhecer um pouco mais sobre os discípulos de Jesus. O segundo objetivo é entender que os discípulos não eram homens perfeitos, mas tinham uma devoção de se tornarem homens mais parecidos com Jesus. O terceiro e último objetivo dessa aula é crer que mesmo depois de 2000 anos, Jesus continua chamando discípulos. O texto bíblico base dessa nossa lição são 2. O primeiro deles em Mateus, no capítulo 10, no versículo 40. E o segundo em Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19. Eu quero te convidar para que você abra ou acesse aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 19 agora, juntos. Vamos lá? Você pode me acompanhar? A partir do versículo 13 está dizendo assim: Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 homens para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. O versículo 16 vai nos dizer: Estes são os 12 que ele designou. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Essa foi a leitura de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19. Muito importante para essa nossa lição é o suplemento. E nós vamos inverter um pouco a ordem nessa lição. Nessa lição, a apresentação do discípulo vai ser antes. E o discípulo para a apresentação dessa aula é o discípulo João. No ponto 1, começando a introduzir a nossa lição, vai nos dizer: essa lição nos desafia a conhecer melhor os discípulos de Jesus. Conseguimos mencionar o nome dos 12 primeiros discípulos de Jesus? Nós acabamos de ler agora há pouco. A missão que lhes foi confiada se estende a nós, ainda hoje? Essas são perguntas para nos provocar para o início da nossa lição. No ponto 2, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses discípulos. E para isso, eu quero que você baixe no site da Convicção Editora o suplemento. Utilize o suplemento disponibilizado e se você baixar também
o suplemento em PowerPoint, os slides para essa lição, você vai encontrar o link para que você acesse ou então o QR Code para que você escaneie e tenha direto no seu celular o perfil dos 12 discípulos de Jesus. Você pode fazer isso? No ponto 3 dessa lição, a pergunta e o desafio é: os discípulos e você? É fácil perceber que os 12 apóstolos de Jesus eram pessoas comuns como nós, como eu e como você. Não havia nada de especial neles, exceto o fato de terem atendido ao chamado de Jesus. Aprender sobre os discípulos de Jesus é também aprender sobre nós mesmos. Aprendermos sobre os discípulos de Jesus é termos a oportunidade de nos identificarmos com os primeiros seguidores e discípulos do nosso Mestre. Aprender com os discípulos é saber que ainda hoje Jesus chama homens e mulheres, meninos e meninas, como você e eu, para serem suas testemunhas. Em toda lição nós temos um destaque, e o destaque dessa lição é uma pergunta: você tem guardado a sua fé? Uma das características dos discípulos de Jesus era guardar a fé mesmo em meio a tantas perseguições. Nós também temos dias difíceis em nosso tempo. Será que temos guardado a nossa fé? Já estamos caminhando para o término e eu quero ler para guardar no coração. Para guardar no coração vai dizer: quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. São as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 40. Você pode continuar essa lição estudando um pouco mais sobre o perfil de cada discípulo de Jesus. Eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles e vai perceber a fraqueza de alguns outros que, assim como as nossas, precisam ser supridas pela graça de Jesus. A minha oração hoje é igual ao nosso pedido de oração inicial, que sejamos dependentes do Espírito Santo e corajosos para pregar as boas novas. Que nessa semana o Espírito fale ao nosso coração, nos alimente com coragem para que nós possamos anunciar a esperança em Jesus nesse tempo de crise. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha uma ótima semana. Seja um discípulo de Jesus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.